Oi, gente! Vocês que me acompanham aqui no meu canal de viagens. Hoje eu tenho um assunto um pouco sério pra falar. E esse assunto eu demorei pra falar, porque eu fiz o meu voluntariado pra Amazonas, né? Foi em setembro e a gente tá quase em dezembro e eu ainda não gravei sobre isso porque eu fiquei um período de reflexão, né? Reflexão se eu deveria falar e o que eu deveria falar também sobre isso. Pois então, vamos lá. Vou falar as partes boas do voluntariado e também vou falar as partes não tão boas assim. Começando pela parte boa. Eu fui fazer um voluntariado, né, pelo Worldpackers, né? Não vou falar o nome do local pra me resguardar também e não expor ninguém. Mas eu fui fazer um voluntariado no meio da floresta amazônica. E, tipo, gente, pra quem gosta de natureza, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você vai ver tudo, você vai ver diversos bichos, assim, eu vi muitos bichos. Eu vi macaco, eu vi arara, eu vi boto, eu vi cobra, eu vi bicho preguiça, eu vi gavião. E foi, assim, uma experiência gratificante, assim, muito gratificante, porque eu fiquei no meio do nada, então tinha só rio, né, passando por mim, no meu entorno, e rio, mata, eu lá, no meio disso tudo. E foi muito maravilhoso, porque eu vivi diversas experiências, até, tipo, dormir na selva, e o meu voluntariado era muito simples, porque consistia apenas em fazer a tarefa de tradução. Então eu traduzia do português para o inglês, então era bem tranquilo, os guias falando em português e eu traduzindo para o inglês para os estrangeiros que estavam lá. Até uma pequena ajuda na cozinha, assim, lavar louça. Então foi o que eu fiz. Lavei louça e traduzi. E a tradução a gente vai para passeios, né? Então eu ia passear e ao mesmo tempo eu tava traduzindo. Então, tipo, um trabalho voluntariado que eu amava, passear e traduzir. Pra quem não sabe, eu sou professora de italiano, mas assim, minha paixão por línguas é muito grande. Eu estudei espanhol, estudo o francês, estudo o italiano, estudo o inglês, então eu amo estudar diversas línguas. Então, pra mim era algo muito fluido. E eu fiz uma amizade também com uma pessoa maravilhosa, que ela me ajudou muito, porque se não fosse ela, eu acho que a minha experiência não teria sido bacana, assim, não teria, tipo assim, eu não estaria agora contando pra vocês de uma forma positiva. Mas enfim, resumindo, basicamente a minha experiência foi muito legal de poder ter esse contato com a natureza, de poder ter esse contato com os animais, mas em relação ao contato humano, o que eu vi lá no norte, muita pobreza e muita exploração do humano com o humano, no sentido assim, gente, não sei quem tá me ouvindo, mas no estado de São Paulo, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, é algo que a gente vê aplicado em todo lugar. O correto, legalmente, é você contratar um funcionário para regime CLT, ou seja, 8 horas por dia, tudo bonitinho, né? Pagar o FGTS, blá blá blá. Lá, a gente não vê isso. Além de não ver isso, tipo, ver a jornada exaustiva das pessoas que trabalham, que não só eu percebi isso, mas os outros turistas também perceberam, dessas pessoas trabalhando muito mais que 8 horas por dia, sem contrato formal, né, sem uma coisa escrita. Uma coisa que me chateou muito, né, porque, assim, meio chocada com uma situação não posso dizer machismo, sim, machismo, mas de ser sem noção, de pessoas sem noção. Eu não sei, você que tá me assistindo, se você é homem ou mulher, mas se você é mulher, você vai entender que é aquela música da Mariana Nolasco que fala: essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, pardas, pretas, enfim. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter o mínimo respeito. E se você estiver me ouvindo, se você for uma mulher, você vai entender o que eu tô te falando. Se você não for homem, você não vai entender, mas você provavelmente tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma namorada, uma mulher.
e que você já ouviu algum relato delas falando pra vocês. Pessoa lá que ele era muito inconveniente, não só comigo, como todas as voluntárias do local. E no dia que eu cheguei lá, eu não sabia que ele era inconveniente, mas depois, quando ele deu em cima de mim, né? E, gente, eu sou noiva, né? Aqui. E ele namorava. E a namorada dele estava lá. Quando ele deu em cima de mim, descaradamente, no passeio, eu me senti muito mal. Porque eu fiquei assim, sem saber o que fazer, sabe? Eu fiquei em choque. Mas depois, eu conversei com a outra voluntária e ela falou assim, isso ele fez comigo, fez com a outra, fez com a outra, fez com a que tava lá namorando. Eu me senti, assim, desprotegida. Eu estava sozinha, tudo bem, eu estava viajando, estava sozinha, mas eu me senti uma sensação de angústia e desproteção ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu não sabia o que fazer. Aí eu não respondi nada, só que aí depois eu conversei com a outra voluntária. E aí, no outro dia, ele tornou a fazer isso comigo, a dar em cima. Mas assim, de uma forma, como que eu posso dizer, desrespeitosa. Com música desrespeitosa, sabe? Uma forma desrespeitosa. E sabendo, né, que eu sou noiva e que ele tinha companheira, no caso. Quando ele faz isso pela segunda vez, eu viro e falo assim, olha, fala isso na frente da sua companheira, comigo e a sua companheira do lado. E aí ele me ameaça. Aí ele fala assim, você não vai ter coragem de falar nada não, né? Porque vai sobrar pra você. Aí eu falei, vai sobrar pra mim não. Porque eu não fiz nada. Tipo, eu não tenho nada a ver com a sua história, com ela. Você que tá dando em cima de mim. Só que ele veio assim, ele era dissimulado. Ou seja, ele veio querer me manipular, me dizer que se eu falasse pra ela, ia sobrar pra mim, entendeu? Mesmo que me jogando com uma mulher contra outra mulher. E essa mulher maravilhosa, que era a namorada dele, eu fiquei com um carinho enorme por ela. Eu adquiri um carinho enorme por ela. Tanto é que quando eu fui embora, a gente deu um abraço muito gostoso. E ela, ai, não vai embora não, porque eu acabei indo embora antes. E a gente se deu um abraço muito legal, assim, foi muito forte. E eu vi ela naquela situação e a verdade é que eu queria chegar nela e libertar ela, sabe? Falar assim, você não precisa de uma pessoa dessa. Você é uma mulher tão incrível, né? Incrível, ela trabalhava super bem e ela não precisava estar nessa situação com uma pessoa. Outra coisa que eu não vi, né? Isso aqui eu tô relatando e aqui eu tô com compromisso com a verdade, tá? Eu tô viajando, mas em todo lugar que eu passar eu vou estar com compromisso com a verdade, que eu quero mostrar pra vocês as coisas boas de viajar, principalmente quando eu viajar ou acompanhada ou sozinha, mas eu quero falar a realidade pra vocês. Eu não quero criar conto de fadas, né? O que eu não presenciei, graças a Deus, mas o que eu escutei, que lá, pasmem, gente, mas no meio da floresta amazônica, você vai ter muita droga, tá? Ok, vai ter muita droga. Inclusive, pessoas que trabalhavam, né, enfim, que eram viciados, que já foram viciados, enfim. Droga pesada, eu não tô falando de droga, uma erva, alguma coisa do tipo, eu tô falando de droga pesada. Que eu não vou ficar citando aqui, porque eu nem sei se eu posso citar e se eles vão cortar alguma coisa do tipo. Mas, enfim, essa é a realidade, né, que eu vi, né? Isso das drogas eu não vi, mas eu ouvi. Então eu não posso afirmar com certeza, mas me passaram essa informação. Então o que eu gostaria de dizer com esse vídeo? Mostrar não só que a minha experiência foi muito boa, tudo que eu vivi tá aqui guardado, os animais que eu vi, eles estão aqui na minha mente. Só que 2 dias eu vivenciei uma situação constrangedora, só que foram apenas 2 dias. Por quê? Porque tinha um anjo da guarda lá do meu lado. E essa outra voluntária, ela virou pra mim e falou, se você for fazer o passeio com um fulano de tal, eu vou no seu lugar, você não precisa ir. E aí depois desse dia, eu nunca mais fiz nenhum passeio com esse fulano, foi apenas 2 passeios. Na verdade, 2 dias, né? Porque foram 3 passeios mais 2 dias. E aí eu não senti mais medo, mas entendeu? Que eu fiquei com medo nesses 2 dias, mesmo o fulano estando lá com a namorada. Eu
eu me senti meio que um pavor, pensando assim, eu vou embora daqui? Só que essa outra voluntária, anjo da guarda, estava lá e ela me deu toda uma segurança que eu pensei, eu não vou deixar de viver a experiência aqui por causa de uma pessoa sem noção. E então eu vivi essa experiência. Pensei em reportar isso para os donos, mas eu não me sentia segura em falar isso na hora para eles, porque eles estavam lá ainda, né? Mas eu fiz questão de ir na plataforma, né? Alertar as outras pessoas lá na plataforma, porque a gente sabe que no World Packers não é sempre que as pessoas falam a verdade. Então, o meu conselho aqui, para quem que vai viajar sozinha, não deixe de viajar, certo? Mulher, não tenha medo. Por quê? Porque a gente tem que se posicionar. A gente tem que enfrentar os nossos medos e a gente tem que não deixar pessoas como as que eu presenciei tirarem o nosso sonho, tirarem a nossa garra, a nossa vontade de viver e experienciar a vida. Porque a vontade de viver e experienciar a vida, eu tenho muito ela dentro de mim. E eu não vou deixar que qualquer fulaninho tire essa vontade de viver dentro de mim. E você também não tem que deixar. E o meu conselho para mulheres que viajam sozinhas, assim como eu fui viajar, entre na plataforma do World Packers e, se você for do World Packers ou qualquer tipo, e não confie em avaliação. Não confie em avaliação do World Packers. Peguem e mandem mensagem para cada pessoa que já foi anteriormente, para que elas consigam dar o feedback. Somente se você for mulher, mande mensagem para mulheres. E assim, as mulheres irão te dar o feedback verdadeiro, né, do que acontece no local. É isso, gente. Eu tava trabalhando também e depois fiz outras viagens e eu não postei aqui quase nada de Manaus, da Floresta Amazônica, mas eu vou agora, no decorrer das semanas que passarem, fazer todos os vídeos assim que eu tenho que postar de Manaus, da Floresta Amazônica, enfim, de dicas para vocês que vão viajar para lá. E depois eu vou fazer também de dicas de Fernando de Noronha, que eu já fui e que foi muito bom. É isso. E Fernando de Noronha eu fui turistar, não fui fazer voluntariado. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quais conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui. Se conteúdo como esse é interessante pra você, se você gostou. E se você quer mais conteúdos desse, de verdade, sobre viagens. Um beijo e uma ótima semana.